Deus nos abençoe nesta noite, que Ele venha falar conosco aquilo que nós estamos precisando, né? Que nós possamos aprender juntos. Eu sempre falo que Jesus, Ele sentava o povo na relva, né? E ali Ele ensinava. Eu nunca vi Deus sair pulando, Jesus sair pulando no meio da relva, né? Mas eu via Ele ensinando. Então hoje nós estamos aqui para aprendermos juntos. É fácil estar aqui? Não, irmãos, é muita responsabilidade. Precisamos tirar os sapatos dos nossos pés, porque o lugar é santo, irmãos. Este lugar é santo. Tá bom, Brenda. Nós cantamos existe um lugar, né? E este lugar é aqui, irmãos. A Bíblia fala assim que vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. Então, irmãos, é bom estar aqui na casa do Senhor. É bom esta comunhão com os irmãos. E o tema para mim, irmãos, saiu frutificando em meio às estações. E também o descanso, irmãos. Precisamos descansar também. Nós frutificamos no descanso também. Então, irmãos, o Senhor, Ele, ali em Gênesis, bonitinho, né? Está vendo, irmãos, como é pai? Né? É isso que Deus faz conosco. Pai nos socorre na hora certa. É como eu disse certa vez aqui, quando a gente era pequenininho, que a gente ia descascar a mexerica, a unha não dava, né? Então a gente falava, pai, começa o começo. Pai é assim, Ele começa o começo para nós. Então, irmãos, frutificando em meio às estações. Existe tempo de florescer e tempo de espera, o tempo de descanso. Em Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. Tem gente que fala assim, hoje não deu tempo de almoçar. Mentira. O tempo somos nós que fazemos, né? Então, há tempo. Tem 24 horas no dia, então há tempo para todas as coisas, né? Deus tem uma relação muito linda, irmãos, eu estava lendo hoje, com a natureza. Em Gênesis, Ele coloca o homem num jardim, e ali Ele falou com o homem. Ele não poderia ter colocado num palácio, né? Ele poderia ter colocado num palácio, mas Ele colocou ele num jardim. Aí quando Ele fez o homem, Ele deu a primeira ordem ao homem, né? Ele já tinha dado ordem ao sol, à lua, aos mares, e ali Ele deu a primeira ordem: frutificai. Olha que coisa linda. Ali no Éden, Ele falou para o homem: frutificai e enchei a terra, povoai a terra, né? E é isso que o Senhor pede para nós, para mim, para você. Frutifique, né? A gente vê como é tão lindo a natureza,
que o Senhor Jesus, ele se apresenta como o lírio dos vales. Né? O lírio dos vales, eu estava vendo que em alguma cultura ele é chamado de Espírito de Deus. E ele é lembrado, ele tem flores brancas pela delicadeza, pela pureza, pela inocência e pela humildade. Esses são um dos frutos. Em Jesus estava todos os frutos, irmãos. Todos os frutos. Então ele é comparado ao lírio dos vales. Ele é comparado à rosa de Saron. A rosa de Saron, ela era... Eles logo via que ela estava ali pelo perfume. É o bom perfume de Cristo. Ali em Saron era o lugar mais fértil que tinha naquela planície ali, né? Então Jesus é isso, irmãos. E nós estamos, esses dias foi pregado, né? Foi falado da oliveira, que nós estamos enxertados nela, né? E nós temos que dar frutos. Nós somos galhos, irmãos, e nós temos que dar frutos, né? Então, a rosa de Saron, quem nunca viu, ela é um hibisco. Sabe aquele hibisco? Não é igual o nosso, porque o nosso é diferente desse hibisco que é a rosa de Saron. É aquele hibisco que a gente vê aqui no Brasil, né? Ela é destacada pelo perfume. Deus usa a natureza tem seus ciclos e precisamos florescer nos ciclos, irmãos, né? E vamos começar, irmãos, com a primavera. Primavera é um tempo, irmãos, de preparo, né? É um tempo de preparo. É aquele tempo que nós sentamos na mesa, nós vamos avaliar o que nós vamos fazer. Nós vamos planejar, nós vamos preparar. Isso tudo são frutos, irmãos. Nós estamos planejando, nós estamos preparando, nós não estamos parados, irmãos. Nós não estamos parados. E aqui, irmãos, eu quero ler aqui com os irmãos. Eu estou nervosa, irmãos. Eu quero ler aqui com os irmãos, em Gênesis, quando Deus estabeleceu os tempos. Em Gênesis 8:20, e Noé construiu um altar, quando terminou o dilúvio, ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fiz. Aí ele diz assim: enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Ele fala: enquanto houver a terra, haverá esse ciclo. Haverá primavera, haverá verão, haverá outono, haverá inverno. Ele diz assim: haverá frio, haverá calor, né? Haverá dia e haverá noite, e não cessarão. Amém, irmãos? Então aqui nós vamos falar, já falamos sobre a primavera, vamos falar sobre o verão. O verão eu acho que é o tempo que a gente mais frutifica, né? O tempo de disparar, de arremessar, de atirar, né? É o tempo da nossa juventude, irmãos. Tempo da nossa mocidade. Lembra quando nós começamos a namorar? Né? Que alegria. O primeiro amor, né, irmãos? Que alegria. Como fazíamos as coisas, né? Com satisfação. E assim tem que ser o nosso verão, irmãos. Mesmo que nós já passamos da idade, irmãos. Eu costumo dizer, eu sempre disse assim: eu não quero azedar na minha vida. Não quero. É escolha, irmãos. Frutificar é escolha. Viu? Irmãos, não tem a pipoca?
tem uns que resolvem virar piruá. Sabe o que é piruá? Não, é aquele milhinho que ele não estoura. Aquilo lá é um piruá. Eu quero estourar. E você? Também. Então, eu não quero virar piruá, irmãos. Eu quero florescer. Eu quero frutificar. Não são, irmãos, as agruras da vida que vai nos fazer azedar. Sabe aquela pessoa azeda que você não quer ficar perto dela? Ela não tem fruto, irmãos. Ela chega, ai, mas esse som tão alto, está disparando meu coração. Essa luz para quê? Pessoas azedas. Isso não é frutífero, irmãos. Sabe? A luz está apagada, uma benção. Aqui está aceso, uma benção, irmãos. Nós, irmãos, precisamos aprender a frutificar, a não ser piruá, irmãos. Nós vemos na igreja gente tão azeda, irmãos. Gente chata, irmãos. Vamos falar o português claro. Gente chata. E, irmãos, nós não podemos ser chatos. Sabe por quê? A Bíblia diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo disse assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar, irmãos, não é pular, irmãos, de alegria, sabe? É pular, é agradecer. Irmãos, eu sou tão grata a Deus por tudo. Lembra de onde Deus te tirou e aonde você está sentado. Nós estamos sentados em regiões celestiais, irmãos. Eu me lembro, irmãos, e não tenho vergonha nenhuma de falar. A minha casa no interior, quando eu era criança, tinha que aguar o chão. Sabe? Porque se varresse, levantava poeira. E hoje a minha casa tem lajota, a minha casa tem piso vinílico, a sua casa também tem. Do que, irmãos, nós vamos reclamar? A minha mãe lavava roupa no batidor. Sabe aquele pau, sabe? E pá, pá. E você? Hã? Ai, hoje eu lavei roupa. Você lavou nada, quem lavou foi a máquina. É ou não é, irmãos? Sabe? O fogão de lenha. A minha mãe punha o feijão para cozinhar à noite, para no outro dia ele estar molinho. Entendeu, irmãos? Nós temos que agradecer, porque teve gente que frutificou inventando essas coisas. É uma frutificação, irmãos. A Bíblia fala que a ciência iria aumentar. E a ciência aumentando, irmãos, elas vão nos dando mais coisas, né? Um inventa fogão, outro inventa o ferro. A minha mãe tinha que passar com aquele ferro que ela fazia assim para tirar a cinza. Sabe, irmãos? Então, irmãos, nós temos que adorar a Deus e sermos um povo alegre. Sabe? Termos alegria. A nossa casa tem que ter frutos de alegria, irmãos. Frutos de mansidão. Eu escrevo tanta coisa, irmão, depois Deus vai mudando tudo, sabe? Então, dá glória a Deus. Então, a nossa casa tem que ser tem que ter frutos de mansidão. Como tratamos os nossos filhos, como tratamos o nosso marido, como tratamos a nossa esposa. Não é só aqui, irmãos. Aqui que, sabe, ai querida. Chama todos os irmãos de querida, e lá em casa. Como é que é lá em casa? Tem que ter o mesmo fruto que tem aqui na igreja, tem que ter lá em casa, irmãos. Amém, irmãos? E para frutificar, isso, irmãos, que eu estou falando, eu não estou saindo do tema. Para frutificar, tem que regar. Regar. E os frutos lá em casa, é uma regagem, irmãos. Sabe? Você precisa regar. Você quer que teu marido te trate bem? Trate ele bem. Regue ele. Sabe? Ai, bem, essa comida está tão gostosa. O Ayrton sempre fala isso para mim. Ele fala, eu não preciso comer em restaurante. Aí eu falo, bem, tem isso porque você me dá condições para fazer. Entendeu, irmãos? Porque às vezes o marido faz um elogio. Por que você está falando isso?
Sabe, uma mulherada grossa, feminista, sabe? Não é feminina. Sabe? Nós somos, elas acham que é empoderada, sabe? Empoderada, cheia de coisa. Não, nós temos poder. O Senhor me deu poder. Poder para administrar a minha casa com sabedoria. Poder para cuidar do meu marido com sabedoria. Poder para cuidar da minha despensa com sabedoria. Amém, irmãos? Isso, irmãos, também é regar. Vamos regar, irmãos. Irmãos, o verão é tempo de atirar. Nós temos muita energia. Lembra, irmãos? A gente subia em pé de manga. Eu subia no trem, me jogava do trem a hora que ele passava numa curva. Era energia do verão, irmãos. Então nós temos que aproveitar o verão, irmãos. É tempo de estar produzindo, frutificando. É tempo de euforia, irmãos. Sabe, aquele vício da mocidade. Por isso que a Bíblia diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque é na mocidade, irmãos, que nós damos mais frutos. É no verão, irmãos, que nós damos mais frutos. Amém, irmãos? E no outono? O outono é a fase madura da vida. É a transição entre a idade adulta e a terceira idade. Quando as folhas começam a cair. Nós podemos dar frutos no verão? Podemos dar frutos no verão. Quando os nossos filhos começam a sair de casa. Quando a gente olha no guarda-roupa e sobra cabide, não é, irmã? Quando os nossos filhos vão embora de casa, começa a sobrar cabide. Sobra gaveta, sobra escova de dente, né? Este é o outono da nossa vida. Mas no outono, irmãos, nós também damos frutos, irmãos. É tempo de dar frutos. Em todo tempo, irmãos, nós podemos dar fruto. Nós não podemos falar assim: mas eu já estou velha, já não é mais para mim isso. É para você sim, porque a Bíblia diz assim que o Senhor, Ele dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Ele renova as suas forças, como Ele renova as forças da águia. Que nesta noite, se você está passando pelo inverno, pelo verão, pelo outono, pela primavera e está prostrado, que o Senhor possa te renovar nesta noite, que o Senhor possa aumentar as suas forças nesta noite, porque o desânimo, irmãos, vai nos deixando amuados. O desânimo vai tirando as nossas forças. As expectativas, muitas vezes, irmãos, nos prostram. Porque aquilo que nós queríamos que acontecesse não aconteceu. O Senhor está trabalhando em você. O Senhor está trabalhando nas suas raízes. Você vai frutificar em nome de Jesus, irmãos. E aqui, irmãos, o outono, ele é quando as flores começam a cair, quando os filhos saem de casa, quando os amigos eles tomam novos rumos. Pode perceber, tem época que nós estamos sem amigos. Desaparecem todos. Quando vêm as doenças, irmãos, esse é o outono. Mas na doença, você pode frutificar. Muitas vezes o Senhor não nos coloca num leito para nós frutificarmos. Irmãos, ali nós pregamos para médico. Certa vez o Senhor falou para uma irmã: se eu te deixar na vertical, você cruza os braços. Agora, eu preciso te deixar na horizontal para você olhar para mim. Viu, irmãos? Muitas vezes é na horizontal, em uma cama, que você frutifica. Viu? Em uma cama, é na horizontal que você vai frutificar. Ali você vai refletir, né? Ali você vai ver tudo e ali você vai pregar, irmãos. Então, irmãos, este é o outono da vida, né? Então, nós precisamos escolher, irmãos, frutificar, né? Em todos os tempos. Nós vemos, irmãos, que Abraão, ele frutificou com 100 anos. Sara frutificou com 90 anos. Eles tiveram filhos, irmãos, com 90 e com 100 anos.
E você está falando, eu não tenho mais tempo, meu tempo de frutificar já foi. Não, irmãos, todo tempo é tempo de frutificar. Você pode ver em todas as estações, tem algum fruto que nasce em todas as estações. Amém, irmãos? E depois ele vem o inverno. O que é o inverno? O inverno é um período de pausa. É o período do descanso da terra. Nós vemos na Bíblia que eles plantavam durante anos e no 7º ano a terra teria que descansar. Para quê? Para que ela criasse nutrientes, para que ela fosse adubada. E nós também precisamos descansar, irmãos. Tem pastor que ele fala de boca cheia: eu nunca tiro férias. Grande coisa. Está errado. Se Deus fez o sábado, o dia do descanso, ele não precisava descansar. Porque a própria Bíblia diz assim, que ele não se cansa e nem se afadiga. Ele não precisava ter ensinado isso para nós, né? Porque ele não precisava disso. Ele não se cansava. Mas ele fez isso para nós. Porque nós precisamos de descanso, irmãos. Nós precisamos do inverno, irmãos. E o inverno, irmãos, é preciso. No inverno nós achamos, é uma pausa, é um descanso, é um tempo de silêncio. É um tempo, irmãos, de retiro, tempo de reclusão, né? Tempo de nos recuperarmos do outono, recuperar da correria do verão, irmãos. Nós passamos o tempo todo correndo, irmãos, o tempo todo correndo. E o inverno, irmãos, é o tempo de nos achegarmos um ao outro. E sabe o que acontece no inverno, irmãos? O povo se afasta. O povo se afasta um do outro. Quando é tempo de abraçar. Eu sempre falava para os meninos, né? Eu tenho 4 filhos. Eu quis povoar a terra, viu, irmão? Sozinha. Aí eu falava para ele: filho, a mãe vai amar mais o pai, porque depois vocês vão embora e a mãe vai ficar sozinha com o pai. Aí vai ficar 2 velhos rabugentos dentro de casa, né? Então, irmãos, no inverno é tempo da gente abraçar, é tempo da gente se aquecer. Tem gente passando inverno aí, que o Senhor te dê discernimento que o teu irmão está passando um inverno na vida, e vai lá e abrace ele, aqueça ele, irmãos. Sabe, tanta gente aqui dentro precisando de um abraço. Outro dia eu falei algo para o meu filho que machucou ele. Ele falou: puxa mãe, eu estou precisando tanto de um abraço. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos machucar, alfinetar, sabe, quando o nosso irmãozinho está precisando de um abraço. O nosso pastor está precisando de um abraço. O pastor é sozinho, sabia, Klaus? O pastor às vezes ele está no meio de uma multidão, mas ele está sozinho. Nós achamos que eles são super-homens, sabe? Mas ele tem os mesmos desejos que nós, sabe, irmãos? E nós temos que cuidar dele, cuidar da família pastoral, né? Então, irmãos, no inverno da vida, nós precisamos nos retirar um pouquinho. Precisamos, irmãos, casal precisa sair para passear, sabia? Precisa dar a mãozinha e ir no shopping. O Ayrton vai no shopping comigo, só que ele não anda. Ele fica sentadinho, bonitinho lá me esperando, sabe? Mas é o nosso tempo agora, irmãos. Enquanto eu estou andando, vou peregrinando, né, irmãos, na terra. Então, irmãos, precisa, irmãos. No livro de Cantares, a amada fala assim para o amado: vamos, meu amor, saiamos aos campos. Vamos ver se a figueira já deu seu fruto. Vamos ver se as uvas já deu seu fruto. Ali no campo eu vou te dar o meu amor. Olha que coisa linda, irmãos. Ela está convidando o amado para ir namorar, irmãos. Sabe, para espairecer. Eu vejo esses irmãos, esses médicos, as irmãs que limpam casa. Irmãs precisam de um refrigério. Precisa de um descanso, irmãos. Precisa de um
sabe, precisa de um refúgio, precisa sair de vez em quando. Irmãos, é tanta responsabilidade, e leva a criança para a escola, e traz criança, e faz lição com criança, e vê a agenda. Irmãos, precisamos disso, irmãos, precisamos para nós, como é que fala? Melhorar a nossa alma, melhorar as nossas raízes, irmãos. Precisamos, o tempo de reclusão, irmãos, é tempo que nós vamos também regar a nossa alma, regar o nosso espírito, irmãos. Precisamos disso. O inverno é essencial para o nosso amadurecimento, para renovar as energias, para começar um próximo ciclo, irmãos. Para começar uma nova etapa da nossa vida. Amém, irmãos? E aqui precisamos nos preparar para florescer e frutificar novamente. A gente não vive frutificando o tempo todo, irmãos. E tem gente que finge. Eu estava vendo aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Ela estava com folhas. E a figueira é ao contrário. Primeiro ela dá as flores e depois as folhas e depois o fruto. E aquela figueira, ela estava fingindo, sabe? Às vezes nós entendemos. Era tempo dela dar fruto. E o Senhor esperou. E ela não deu, irmãos. Tem gente que está aqui, irmãos, só de enfeite. É verdade. Não dá fruto, irmãos. E o que a Bíblia fala? Que aquele que não dá fruto, o Senhor corta. E aquele que dá, Ele poda. Às vezes eu preciso ser podada. Eu mesma me podo, irmãos. Muitas vezes, irmãos, às vezes eu faço uma brincadeira, eu falo, Jesus, eu não podia ter feito isso. Eu falo alguma coisa, não podia ter feito isso. E tenho que me podar, irmãos. Então, irmãos, nós não podemos ficar só de enfeite. Às vezes, tanta gente gosta de orquídea, né? A orquídea é uma parasita, irmãos. É uma parasita. Ela é toda linda, mas ela pega a seiva da árvore, para ela ficar linda daquele jeito. Sabe, irmãos? Então, que nós possamos, irmãos, buscar, frutificar, que nós possamos querer dar frutos. Viu? Que nós possamos estar verdadeiramente enxertado na oliveira, irmãos. Que nós possamos dar os frutos do Espírito. Irmãos, tem tanta gente na igreja que não é mansa. Pisa no calo dela. Senta no lugar dela para você ver. Ela não tem o fruto do Espírito. Ela não tem. Sabe? Se ela vê alguma coisinha que não agradou ela já abre a boca. Isso é falta do Espírito, irmãos. Dos frutos do Espírito. Que eu e você possamos dar fruto. E dar fruto bom. Porque podemos dar frutos ruins, irmãos. Frutos azedos. Frutos amargos. Viu? Eu já preguei uma vez sobre o jardim de Deus. No jardim de Deus, irmãos, tem vários tipos de frutos. No jardim de Deus tem chá. Tem irmãzinha aqui, ó, que você conversa com ela, é um chazinho para você. Ela te acalma. Tem irmã que é um cacto. Você olha para ela, ela é espinhuda, grossa, mas quando você fala com ela, ela tem água. Sabe? Aquela palma, ela é um cacto. E ela mata a fome de muita gente. Então, irmãos, nós podemos produzir muitos frutos, irmãos. No jardim de Deus, irmãos, tem todos os frutos que nós procuramos, irmãos. Se você for procurar, no jardim de Deus tem até Maria sem vergonha. Cláudia, sabe aquela Maria sem vergonha? Dá em qualquer lugar. Você põe ela aqui, ó, ela nasce. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com certos frutos. Viu? No jardim do Senhor. Porque a Bíblia fala assim, que tem o joio, irmãos. O trigo no meio do joio. O trigo, ele é um fruto. O joio também é. O joio é um fruto bom? Não.
Não é. Então nós precisamos ver os frutos. O joio, e o Senhor fala, para nós não tirarmos o joio. Às vezes nós queremos, irmão, precisa arrancar aquela irmã da igreja. Não, irmã, deixa ela ali. Ela faz parte. Às vezes, se você arrancar ela, você arranca um trigo também. Nós temos que deixar, irmãos. Quem vai fazer isso é o Senhor Jesus. Quem vai tirar o joio do nosso meio. Sabe qual a diferença do trigo e do joio? Muita gente fala que não tem, mas tem. O trigo, irmãos, ele cresce e chega, ele cresce, né? E chega uma hora que ele se inclina. O joio não se inclina, irmãos. Ele cresce e não se inclina. Então, que nós sejamos joio, que nós possamos nos inclinar, irmãos. Possamos nos inclinar para ajudar, nos inclinar para semear, viu, irmãos? Nos inclinar para colher, nos inclinar para frutificar. Que Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, possa abençoar a todos os irmãos em todas as estações da sua vida. No inverno nós precisamos fortalecer nossas raízes, cuidar da alma, tratar feridas, irmãos, viu? Somos feridos no decorrer, no processo, somos feridos, irmãos. Mas o Senhor é aquele que sara todas as nossas feridas, né? E planejar, não um fim. A gente fala, chegou o inverno, chegou o fim. Não um fim, mas uma transição para um novo ciclo. Amém, irmãos? Que nós possamos, irmãos, estar preparados para um novo ciclo. No Salmo 92, irmãos, eu achei isso maravilhoso, irmãos. Salmo 92, no versículo 12 ao 14, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano. Olha como o Senhor usa a natureza para falar conosco. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Nós estamos plantados aqui, nós vamos florescer. Porque essa palavra aqui, irmãos, ela é sem sombra de variação. Ela é imutável, irmãos. Aqui diz assim: eles gerarão frutos na velhice. Olha que coisa linda. Estou velha, não estou mais para isso, não. Está assim. Está assim, irmãos. Viu? Aqui diz assim, olha: serão gordos e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. Então, irmãos, ainda na velhice, nós vamos dar frutos. E aqui eu estava vendo, né, que ele fala assim: o justo florescerá como a palmeira. Irmãos, o Senhor compara, Salomão, certa vez, ele disse à amada dele: compara você, ó minha amada, como a palmeira. Por quê? Porque a palmeira ela é reta, ela não é encurvada. Se entrou alguém encurvado aqui hoje, o Senhor vai te endireitar e te deixar como palmeira. Às vezes, irmãos, o sofrimento da vida nos encurva. Sabe? As mazelas da vida nos encurva. Mas que nesta noite o Senhor te faça como a palmeira. Levanta, irmãos, nariz para cima, irmãos. Não é de arrogância, não, mas é de postura, irmãos. Eu vi... Esses dias eu estava vendo aquele tsunami que teve na Indonésia. Teve uma mulher que ela ficou 5 dias, irmãos, agarrada onde? Numa palmeira. 5 dias, irmãos, num tsunami, agarrada numa palmeira. Por quê? Porque a palmeira, as raízes dela são grandes. Por isso que o Senhor nos compara com palmeira. Temos força, irmãos. Você tem força, você pode. Irmã Clarice, aquele emprego não é para mim, aquele emprego é para você sim. Porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao nosso coração, está guardado para nós. Viu, irmãos? Espera, irmãos, e o Senhor vai te dar. No tempo certo, o teu fruto vai aparecer. O Senhor vai colocar o teu fruto nas tuas mãos. E aqui ele diz assim, aqui,
Ele fala assim: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano. O Senhor nos compara como o cedro do Líbano. Eu estava vendo sobre o cedro, irmãos. A raiz do cedro do Líbano, ela passa o lençol freático, irmãos, e ela chega lá embaixo na rocha. Quando ela chega na rocha, o que ela faz? Ela para? Não, ela abraça a rocha. Ela contorna a rocha, irmãos. Então, se tem algum problema na sua vida, contorna o seu problema e seja como o cedro do Líbano, irmãos. Seja como o cedro, seja como a palmeira. Força. Tem gente que quer te derrubar. Ah, disso aí não sai nada não. E pode vir alguma coisa desse lugar aí. Certa vez uma pessoa falou assim para o Ayrton, quando o Ayrton comprou a escola, me mostrou e falou: será que isso aí vai aguentar? Porque eu tinha 4 filhos pequenos. Será que isso aí vai aguentar? Eu fiquei tão triste, irmãos, que eu fui orar e tirei a palavra. E aqui, irmãos, onde nos ensina, aqui é a maior profecia, irmãos. Às vezes nós estamos correndo atrás de profeta, irmãos, quando isso daqui é a maior profecia, irmãos. O Senhor falou assim para mim, e nunca, eu tirei a palavra e falei: Jesus, por que ele falou isso? O Senhor falou assim: e nunca mais te chamarão da desamparada, mas te chamarão de a procurada. Olha que coisa linda, irmãos. Então, irmãos, nunca mais te chamarão de desamparado. Aquele Zé Ninguém. Não, eu não sou Zé Ninguém, eu sou filho de Deus. Eu estou na videira, eu estou grudado na videira. Irmãos, nós temos que aprender a repreender toda palavra maligna. Toda palavra, irmãos, que te diminua, você precisa repreender. Ele não vai ter, e às vezes nós ouvimos isso da nossa própria família, viu, irmãos? Muitas vezes da nossa família. Mas nós precisamos repreender, irmãos, e darmos fruto, e fruto bom, irmãos. Nós vemos, irmãos, Eliseu, ele deu fruto na cova. Um soldado caiu lá, bateu nos ossos de Eliseu, e o soldado viveu. Viu, irmãos? Quantos testemunhos a gente vê que as pessoas, os macumbeiros, né? Eles vão pegar corpos, e ali tem uma serva de Deus. Aí ele fala: aí você não vai mexer não, porque aí é sagrado. Viu, irmãos? Essa terra é sagrada. Nós somos povo escolhido, irmãos. Nós somos um povo especial. Nós somos um povo de boas obras, irmãos. Então vamos dar frutos, irmãos. Em qualquer estação, irmãos. Em qualquer estação. E que também, irmãos, vocês tenham descanso. Não, às vezes nós vamos descansar, nós não sabemos nem descansar. Não sabemos. Não sabemos tirar férias, irmãos. Nós não sabemos de tanto que é a nossa, sabe, essa alucinação, essa correria. Então precisamos descansar. Amém, irmãos? Que você possamos frutificar em todas as estações. Amém, irmãos? Agora, que Deus abençoe cada um, que cada um leve a sua porção. Às vezes não serviu para um, serviu para outro. Viu? Serviu para outro, que nós possamos estar ligados à videira que é Jesus. Amém? Agora nós vamos chamar o pastor Yuri, né? Acho que ele vai fazer a oração pelo mês de setembro. E nós vamos chamar também as pessoas que fazem aniversário em setembro, né? Eu estava lendo, setembro se comemora o dia da árvore. Olha que coisa linda, né? O dia da árvore, o dia da independência, se comemora o dia do florista, o dia do biólogo. E setembro também é o começo de um novo ciclo. Terminou o inverno, irmãos. Agora em setembro é o começo de um novo ciclo. Então as pessoas que fazem aniversário em setembro podem vir à frente. Amém? Pode ser, né, Yuri? Dá mais fruto ainda. Dá mais fruto. Amém.
Glória a Deus, olha os aniversariantes de setembro. Glória a Deus pela vida da irmã Cleonice, primeiro pela escolha da cor da blusa, mas pela grande mulher de Deus que foi forjada ao longo desses anos na sua vida. A Bíblia diz que aquele que achou uma esposa achou um tesouro, né? Meu irmão Ayrton, ele é quase um pirata, né? Esse tesouro aqui que ele achou ao longo dessa jornada da vida e que tem cultivado, né? Eu tenho certeza que a senhora é uma alegria para a vida do seu esposo, dos seus filhos e todos que a cercam. Amém? Para nós também. Nós somos tremendamente abençoados pela sua presença, pela alegria, cada sorriso seu, cada abraço, né? Além de nós sairmos perfumados do abraço, que a senhora sempre está muito bem perfumada, mas essa alegria, ela contagia a nossa vida. Então, que o Espírito Santo possa continuar fluindo através da sua vida, lhe dando descanso, lhe dando paz, renovando essa alegria, e que em meio às tempestades da vida, o Senhor Jesus lhe dê a paz, porque Ele está nos barcos, junto com a senhora. Amém? Bom, como a irmã Cleonice falou, eu convido você, fique de pé, para nós orarmos pelo mês de setembro, nosso 9º dia de profetizando hoje, e a seguir, a sequência dessa oração, orarmos também abençoando a vida dos aniversariantes de setembro, declarando de antemão a bênção do Senhor sobre a vida deles. Amém? Então convido você a fechar os seus olhos, fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, excelente noite, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui de ouvir a Tua palavra através da Tua serva Cleonice, Senhor. E o Senhor nos garante, Pai, que estando plantados em Ti, nós frutificaremos em qualquer estação, mas que há um momento de descanso, e esse descanso é no Senhor. Então nos ensina a frutificar e nos ensina também a descansar. Quando Tu deste ordem aos Teus filhos ali no povo de Israel, Tu disseste que haveriam 6 anos de colheita, de plantio, de colheita, mas existiria um ano onde a terra descansaria, Senhor. Então, nos ajuda a remir o nosso tempo, a contar os nossos dias e entender qual é a maneira, qual é o tempo e o modo que o Senhor quer agir na nossa vida. Se for tempo de frutificar, que frutifiquemos. Se for tempo de descansar, que descansemos, mas que em tudo sejamos obedientes à Tua voz. No dia de hoje, na noite de hoje, nós oramos especificamente pelo mês de setembro. Declaramos profeticamente que aquele mês será um mês de bênçãos na nossa vida, um mês de vitórias na nossa vida, um mês de prosperidade na nossa vida, mas não prosperidade como o mundo garante, atrelando apenas ao dinheiro, mas uma prosperidade na vida espiritual, onde nós cresceremos em intimidade com o Senhor, onde pessoas aqui receberão dons, onde famílias serão restauradas, onde casamentos ocorrerão para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Onde curas serão derramadas aqui nesse lugar. Isso é prosperidade do alto. É isso que nós pedimos para a Tua igreja, Senhor. Que naquele mês onde celebraremos a independência do Brasil, que nós possamos celebrar também a nossa independência do pecado e a nossa total dependência do Senhor. Há muito tempo atrás gritou-se independência ou morte, mas esse grito continua ecoando quando nós deixamos de ser dependentes do Senhor, quando nós escolhemos ser independentes de Ti, certamente para a morte caminharemos, mas nós celebraremos em setembro a dependência do Senhor. E por falar em independência, Deus, aqui estão servos que dependem de Ti, homens e mulheres que comemorarão o aniversário em setembro. Pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor derrame a Tua bênção sobre a vida deles. Sobre cada um desses homens e mulheres aqui, Senhor, que o Senhor seja com eles, abençoa, Senhor Deus, o Pedro, o irmão Davi, a Michele, a Miriam, Senhor, cada um deles derrama a Tua bênção, Pai, que eles possam ser frutíferos, que eles possam estar ligados no Senhor, que as suas famílias vejam a diferença do Espírito Santo de Deus habitando em suas vidas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por hoje nós podermos clamar ao Teu nome. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas na noite de hoje. Que essa palavra venha e não volte vazia. Que nós saiamos daqui transformados, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração na noite de hoje, Deus. E fazemos isso em nome de Jesus. Se você crê e está feliz, baixe uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não desça. Rapidinho. Gente, hoje é o 9º dia. Então amanhã será o 10º dia. Não perca amanhã. Uma mensagem especial diretamente do coração de Deus, que usará outra grande mulher desta congregação. Amanhã então oraremos pelo mês de outubro.
Então se faça presente aqui com a sua família. Desafio você a trazer um convidado, tá bom? Diferente do de hoje. Porque se já veio hoje, já está quase fazendo parte da igreja. Amém? Espera aí que meu ponto eletrônico aqui está me falando alguma coisa que eu estou esquecendo. Isso eu não posso esquecer. Hoje é o aniversário de quem? Da Sara. Maioridade hoje. 18 anos. A família da Sara convida todos nós aqui para juntos celebrarmos mais um ano de vida dela, comendo um bolo especial aqui embaixo. Yuri, não sei onde é aqui embaixo. Você vai descer essa escada, esquerda, né? Vai ser aqui embaixo, então é esquerda, tá? Bem aqui embaixo, na salinha ali das crianças, naquela parte. Vamos lá comer um bolinho com a Sara e nos alegrarmos juntamente com essa família, celebrando 18 anos da vida da Sara. O que você quer falar? Que me ama? Gente, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que a graça do Senhor seja derramada sobre você e a sua família. Que as consolações do alto se manifestem na sua vida e que principalmente que você conheça o Senhor Jesus, não como uma religião, mas como aquele que morreu numa cruz, que deu o seu sangue para te salvar. Que de fato você cresça em intimidade com Ele. Que você conheça esse grande amigo que está à tua disposição. E não desperdice o tempo que o Senhor te deu para conhecê-lo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E não endureçamos o nosso coração para a voz do Espírito Santo de Deus que nos chama. Vem. Que nós possamos obedecer esse chamado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.